meu nome é Yankee Santa Cecília Marques, eu sou estudante do 12º período de Medicina da Universidade Federal de Lavras e bolsista de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Sob a orientação do professor Rafael Neodini Remédio, do Departamento de Medicina da UFLA, e sob a co-orientação do doutorando Marcos Vinícius Silva de Oliveira, do Departamento de Medicina Veterinária, desenvolvi, ao longo do último ano, meu projeto de iniciação científica. O nosso estudo teve como objetivo a avaliação dos efeitos tóxicos do acetilcarvacrol no pulmão de ratos Wistar. Mas por que o acetilcarvacrol? O acetilcarvacrol é uma substância de origem vegetal que apresenta, de acordo com diversos estudos já desenvolvidos, ação no controle dos carrapatos. Então, se o acetilcarvacrol é utilizado para combater carrapatos, por que estudar os efeitos tóxicos do acetilcarvacrol em ratos? Porque toda substância utilizada no controle de determinado organismo, ela, direto ou indiretamente, pode estar relacionada a prejuízos em outros organismos, que são denominados de organismos não-alvo. No caso, principalmente, outros animais e o próprio ser humano. Então, contextualizando o estudo desenvolvido, nós sabemos que os carrapatos eles apresentam grande importância no cenário tanto da saúde humana quanto da saúde animal, devido aos prejuízos causados diretamente pelo parasitismo ou indiretamente através, por exemplo, da transmissão de doenças, o carrapato sendo vetor de determinadas doenças. Partindo desse pressuposto, a gente nota que ao longo do tempo sempre foram desenvolvidos, sempre foram estudadas diferentes formas para poder estar controlando os carrapatos. E o que a gente tem de mais tradicional, de mais utilizado, são os acaricidas sintéticos, os denominados venenos para carrapatos, representados principalmente pelos organofosforados. Entretanto, essas substâncias elas apresentam diferentes problemas, como, por exemplo, carrapatos que são resistentes à ação dessas substâncias. Essas substâncias elas ficam por muito tempo no meio ambiente, causando diferentes danos ao meio ambiente. Elas deixam resíduos na carne, no leite, em outros produtos de origem animal e vegetal. E, além disso, elas causam efeitos tóxicos diretos ou indiretos aos seres humanos e aos animais. Em face dessa realidade, há o surgimento do interesse pelo desenvolvimento, pelo uso de acaricidas alternativos. E dentro desse cenário, compostos derivados de extratos vegetais, como o acetilcarvacrol, apresentam boas perspectivas, visto que são obtidos através de fontes renováveis e têm uma rápida degradação no meio ambiente. Então, seria o acetilcarvacrol a substância perfeita para o controle dos carrapatos? Talvez, mas é necessário avaliar alguns aspectos relativos à toxicidade dessa substância, tanto para os animais quanto para os seres humanos. Porque, ao contrário do senso comum de que substâncias vegetais, substâncias naturais estão isentas de risco, o que a gente vê na realidade não é isso. Porque essas substâncias elas podem sim gerar danos aos organismos não-alvo. Partindo desse pressuposto, o experimento foi desenvolvido através da seleção e da divisão de 20 ratos Wistar em 4 grupos, sendo um grupo controle, onde os ratos receberam por via oral somente óleo de milho, e nos grupos de tratamento, os ratos receberam, associado ao óleo de milho, doses crescentes de acetilcarvacrol, sendo um grupo recebendo baixa dose, outro grupo recebendo uma média dose e um terceiro grupo recebendo uma dose maior de acetilcarvacrol, para a gente poder avaliar ao final do estudo, ao final do experimento, se o acetilcarvacrol teria alguma relação com efeitos tóxicos pulmonares nos ratos Wistar e, além disso, se esse efeito seria dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior o dano. Após 28 dias, os ratos foram eutanasiados e foram dissecados para a coleta dos pulmões. Os pulmões foram submetidos a diferentes processos até a confecção das lâminas histológicas, que então foram analisadas e avaliadas através de microscopia. Além disso, as lâminas foram fotografadas e diferentes mensurações foram feitas nessas lâminas para a obtenção de alguns dados a respeito da estrutura pulmonar dos ratos. Após a realização das medidas e a coleta dos dados, foi realizada a análise estatística, que não demonstrou diferença significativa entre os grupos, ou seja, o fato de receber ou não acetilcarvacrol não causou mudanças relevantes na estrutura pulmonar dos ratos. Então, nós concluímos que a administração oral de acetilcarvacrol em ratos Wistar não produz alterações pulmonares estatisticamente significativas, o que pode indicar uma possível baixa toxicidade pulmonar do acetilcarvacrol nesses organismos não-alvo, reforçando a possível segurança na utilização dessa substância como alternativa no controle dos carrapatos.